Então, muito bem, meus irmãos. Esse é nosso encontro de número 8, né, da nossa formação aqui, o MAD EBD, Discipulado Jovem. E hoje nós vamos tratar aqui a respeito do assunto da santificação. Nosso texto bíblico se encontra em 1 Pedro 1, versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quando está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então esse vai ser o nosso texto básico aqui da nossa reflexão. Pedro fazendo menção de um texto lá do livro de Deuteronômio, onde destaca aqui a santidade de Deus. E lá no nosso material, que eu compartilhei com os irmãos ali no grupo, a gente, na introdução, menciona, né, que a santidade ela é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então, nesse sentido, a advertência de Pedro aqui, né, para que a gente seja santo em nossa maneira de viver, é algo que ele é possível, ele está disponível, acessível para cada um de nós, para cada crente, para cada jovem, né, nós que lecionamos para jovens, a gente pode buscar a santidade, porque se não fosse assim, né, Deus jamais ia pedir algo de nós que a gente não fosse capaz de fazer. Então, a santidade de Deus, que é um dos seus principais atributos, é algo que faz parte da natureza de Deus, é um dos atributos que são comunicáveis, ou seja, nós temos a possibilidade, dentro de um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, de a gente desenvolver também ele nas nossas vidas. E nesse encontro, então, a gente vai analisar um pouco a respeito do que vem a ser a santidade, né, quais são as definições de santidade e alguns aspectos importantes a respeito desse processo. Tem chegado aqui também a uma Bianca, seja bem-vinda, irmã. Então vamos lá para nossa pergunta inicial aqui. Você sabe o que é santificação? Então, a palavra santificação, ela vem do termo hebraico aqui, kadash. Então está aqui, né, a palavra hebraica, e a tradução dessa palavra, então, pode ser algo como separado ou consagrado. Então, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de algo que foi separado para ser usado exclusivamente por Deus. As primeiras menções que a gente vai ter disso lá no Antigo Testamento, elas vão fazer referência aqui, por exemplo, né, não exatamente as primeiras menções, mas uma das primeiras, aos utensílios, então, que eram utilizados aqui no tabernáculo, né? Então, quando Moisés tira o povo do Egito, Deus dá a ordem para que eles construam o tabernáculo. E aqui a gente tem, então, um croquis, né? Me fugiu o nome agora desse tipo de figura aqui, mas, enfim, um esboço. Se algum dos irmãos puder me ajudar aí, as palavras estão sumindo. Mas, enfim, é como se fosse a planta, né, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui a planta do tabernáculo. Então, os irmãos observam que ele... Deixa eu só baixar aqui o meu WhatsApp, ele tá chamando, eu vou desativar aqui para não me atrapalhar. O irmão Jonathan está avisando que não vai poder participar hoje. Então, vamos retomar aqui o raciocínio. Então, este é um modelo aqui do tabernáculo, e a gente vai observar que existem três partes, né, dentro do tabernáculo. Depois o templo, quando ele for construído, ele vai seguir esse mesmo estilo, esse mesmo formato. E dentro do pátio aqui, então, essa parte cercada, todas as pessoas praticamente poderiam entrar. Não havia, assim, uma necessidade, né, de uma santificação, todo aquele processo de lavações, né, que eles precisavam fazer. Mas dentro desse lugar, então, aqui, um lugar santo, precisava, então, passar pelo altar, passar pela pia, e nessa pia, uma pia de bronze, o sacerdote, né, aquele que estava ali na escala para entrar, para acender o fogo, né, o candelabro, para trocar os pães da proposição ali na mesa, esse sacerdote precisava, então, fazer todo um processo aqui de lavação, né, de um banho cerimonial, podemos dizer assim, para eles poderem entrar ali. Então, nesse sentido,
O lugar santíssimo aqui, né, era aquele, então, apenas onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, então, no dia da expiação. Então, para que as pessoas pudessem acessar o lugar santo, o lugar santíssimo, elas próprias, então, também deveriam passar por um processo de santificação. Essa santificação, ela era representada, então, aqui pela higiene corporal, né, pela limpeza, então, ali, pela lavagem que eles fariam. Mas era apenas um símbolo, então a gente não pode confundir, né, o símbolo com aquilo que ele representa. Então, santidade, a santificação, ela vai além de uma mera higiene corporal, de um mero lavar as mãos. E os judeus, irmãos, que são leitores aí da Bíblia, bem lembram, né? Os fariseus, principalmente, eles eram muito zelosos em relação a essas regras, a esses critérios aqui que precisavam ser seguidos. Tanto que eles vão, uma certa feita, interpelar Jesus, por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, né, não faziam todos os rituais ali como os demais faziam. E aí Jesus, de certa forma, ele vai enfatizar para eles, né, que eles estavam, então, dando muito mais valor para o ritual, para o símbolo, do que exatamente para aquilo que ele representava. E aí Jesus vai chamar esses fariseus, então, de hipócritas. Mas dentro da questão, então, do Kadash, né, da santidade, todos esses objetos que a gente vê aqui, candelabro, o altar de incenso, a mesa, os próprios pães, né, que eram ali trocados, o incenso que era queimado ali. Então, tudo isso aqui era Kadash, era consagrado, era separado. E a gente não vai nem imaginar, né, a possibilidade de você, por exemplo, ser um sacerdote, e aí você faltou luz lá na sua tenda, aí você, eu vou lá no tabernáculo, vou pegar o candelabro e trazer aqui para casa para que eu ilumine a minha casa, né, porque está faltando luz. Ou ainda, né, vamos exagerar aqui um pouco, né, estamos ali fazendo uma festa, um ritual qualquer, e aí está faltando luz, vamos pegar o candelabro ali do templo. Tanto que quem vai fazer isso é o rei Belsazar, né, séculos depois aqui da montagem do tabernáculo, e esse rei vai ser aquele ao qual, por ter feito isso, né, por ter pegado esses objetos consagrados, que o templo já tinha sido invadido lá pelos babilônios, pelos assírios anteriormente, e aí, quando ele faz uso disso, é que vai aparecer aquela grande mão, né, que o livro de Daniel nos mostra, e aonde diz que o reino, então, seria tirado dele. Tamanha era a seriedade, né, com que Deus lidava com isso. O Adriano, pode comentar? Perdão, só apertei sem querer aqui. Ah, tá. Então, tá certo. Então, irmãos, não se imaginaria, né, esse tipo de situação. Por quê? Os objetos do tabernáculo eram objetos exclusivamente dedicados para os fins e os propósitos para os quais eles tinham sido, então, consagrados. De modo que isso já traz para a gente, né, um pouco do sentido da palavra santidade, do que é ser santo. Então, se nós somos povo escolhido, né, povo ao qual Deus nos chamou para viver em santidade, então é impossível que nós sejamos pessoas que no final de semana estamos na igreja e durante a semana a gente está vivendo no mundo, né? A gente precisa, então, ter essa exclusividade. Nós servimos a Deus em todo o tempo. Então, não é possível você, assim como você não usaria o candelabro em ambientes diferentes, afinal ele era algo consagrado, nós também, como santos que somos, como santos que somos chamados a ser, nós devemos, em todo o tempo, ter uma vida, então, de santidade ao Senhor. Bom, só voltar aqui. É aqui mesmo. Bom, de forma sucinta, podemos dizer que a santidade ela é um processo conduzido por Deus. E é interessante destacar essa palavra, né, um processo, porque ela não acontece de forma instantânea. Então, a teologia bíblica, a qual nós, evangélicos, nós cristãos, entendemos ao ler a Bíblia, é de que a santificação, né, o processo de santidade, ele acontece em 3 tempos. Então, o primeiro tempo é o tempo passado. Esse tempo passado é chamado, então, aqui de santificação posicional, que é quando você aceitou a Jesus, quando Cristo morreu por você e você aceitou esse sacrifício de Jesus sobre a sua vida, então você vai ser considerado santo, né, dentro desse sentido. É por isso que a gente pode hoje, todos nós que fazemos parte da família de Deus, todos nós que aceitamos a Jesus, podemos saudar uns aos outros, chamando-os, né, de santos.
porque justamente nós somos santos, dentro desse sentido de uma santificação posicional, ou santificação passada. Esse processo, então, de santificação passada também pode ser chamado de regeneração, então é um novo nascimento. Todo crente passa por isso, né? Então nós somos regenerados, mas nós somos regenerados, diz a Bíblia, para viver em santidade. E esse viver em santidade, então, é o segundo tempo do processo de santificação, que é a santificação real, ou a santificação progressiva. Diz aqui a legenda da imagem aqui, a imagem eu peguei ali na página do EPD Views, página muito boa para seguir, né? Tem bastante materiais, assim, infográficos, né? São bem interessantes, recomendo. Então, a santificação real progressiva é a continuidade do processo, a cooperação humana, porque nós somos livres, mas nós somos livres do poder do pecado. E sendo nós livres do poder do pecado, então agora a gente pode ajudar a fazer essa santificação. E esse processo, então, a gente pode dizer que é um processo que ocorre de forma sinergística, né? Porque Deus iniciou esse processo. A santificação posicional, a regeneração, começou com o Espírito Santo. Mas agora nós damos continuidade a esse processo de santificação. E essa santificação, como diz aqui o próprio nome, ela é progressiva, porque não se espera que nós sejamos santos já a partir do momento da regeneração, da transformação. Nós não vamos, como dizia Paulo, chegar à estatura de varão perfeito, né, já nos primeiros anos, os primeiros dias ali da nossa conversão. Então, isso tudo é um processo. E um exemplo que eu gosto de citar aqui nesse sentido são os próprios discípulos, porque Pedro é um bom exemplo. Pedro estava andando já com Jesus há 3 anos e meio, aproximadamente, quando os romanos chegam, então, né, os soldados e os fariseus ali para prender Jesus, e os irmãos conhecem o relato, né, ele tira da sua espada e corta a orelha do Malco, né, do servo ali, do sumo sacerdote. Então isso mostra que o velho homem ainda não estava bem morto ali, né, dentro da vida de Pedro. Mas Pedro já havia passado pelo processo da santificação posicional, ele já havia sido regenerado, mas ele ainda estava, então, dentro desse processo de uma santificação real ou progressiva. E todos nós vamos passar por esse processo durante toda a nossa vida, porque a santificação final, ela vai acontecer, então, na perspectiva futura, que é o que a Bíblia, aliás, a teologia chama, né, de glorificação. Então, na santificação passada, nós somos livres da condenação do pecado. É a nossa justificação. Deus olha para nós e não nos condena mais. Na santificação presente, nós somos livres do poder do pecado. Então, à medida em que nós vamos alimentando o nosso espírito, nós vamos mortificando nossa carne e a gente vai pecando cada vez menos. Então, uma santificação progressiva e contínua. Mas, no futuro, nós vamos ser livres da presença do pecado. Então, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, né? Então todo aquele processo escatológico estará acontecendo. Mas ainda antes disso, né, nós já vamos ter passado pelo processo de transformação já no arrebatamento. Então esse processo da glorificação vai fazer com que nós tenhamos uma incorruptibilidade, né, uma impecabilidade. Então nós vamos ser totalmente livres da presença do pecado. Mas esse processo, então, ele vai acontecer apenas no futuro. Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar a respeito da santificação é isso. Ela não é algo instantâneo, ela é um processo que acontece nesses 3 tempos. Outra característica aqui da santificação, ela está intimamente ligada à atuação do Espírito Santo. Então, nos nossos encontros anteriores, aí nós estudamos, né, a respeito do Espírito Santo, do papel dele, e uma das principais atuações do Espírito Santo, uma das mais conhecidas, é sempre os dons espirituais. Então nós, inclusive, somos exortados pela palavra a buscar com zelo os melhores dons. Mas esse papel que o Espírito Santo desempenha, da santificação, ele também é muito importante. Então, dentro desse processo de santificação, toda a Trindade participa, mas as Escrituras apresentam o Espírito Santo como o principal agente desse processo. Então, nós podemos ver aqui, na referência de 1 Pedro 1:2, onde Pedro escreve que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Então, a própria eleição, né? Nós somos escolhidos, somos eleitos, há um papel muito forte aqui, então, dentro desse processo de santificação desempenhado pelo Espírito Santo. E após nós nascermos em Cristo, né, após nós sermos regenerados, o Espírito Santo passa a operar em nós a fim de nos moldar à imagem de Cristo. É a referência aqui de Filipenses 2.
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, notem que o texto aqui enfatiza que é Deus quem efetua em nós. Então, há uma participação muito forte aqui, então, de Deus, né, dentro desse processo aqui de santificação. Depois a gente vai voltar a esse versículo. Mas aqui para nós irmos para o próximo ponto. O processo de santificação é um processo gradativo e contínuo. Então, nós podemos dizer que a santificação é a continuação da salvação no crente. Quando nós somos regenerados, então nós passamos a ser limpos das impurezas da nossa velha natureza. Mas esse processo, ele precisa continuar. Então, há aqui uma frase de John Wesley dizendo que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. De modo que nós precisamos da santificação anterior, né, a santificação passada, mas nós precisamos dar continuidade a ela. Um crente que pare no meio da caminhada, né, que pare no meio do seu processo de santificação, ele infelizmente não vai atingir a glorificação. Então, sempre que possível, nós que somos professores, nós precisamos, dentro da nossa linguagem, né, dentro da forma como a gente aborda os assuntos, a gente precisa enfatizar as nossas doutrinas fundamentais. E uma das principais doutrinas que nós temos, então, é a doutrina de que é possível nós cairmos da graça. O calvinismo, né, prega muito a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Então, isso é um dos 5 pontos lá do calvinismo. De modo que, para eles, é impossível nós perdermos a salvação. Mas a Bíblia é bem clara, e esse processo de santificação, então, deixa isso também, de alguma forma, nós podemos entender, né, que é possível, sim, nós cairmos da graça. Então, nós fomos regenerados, estamos salvos naquele momento. Hoje, né, eu tenho a plena convicção de que eu estou salvo. Mas o conselho de Deus para nós é esse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se nós não cuidarmos, então nós podemos cair da graça, nós podemos sair desse processo, parar esse processo de santificação. E aí, nós não vamos atingir a glorificação. A gente pode usar aqui uma analogia de que é uma escada rolante. Só que ao invés de ser uma escada rolante que está nos levando a subir, né, até a glorificação, ela é uma escada rolante que está descendo. De modo que a gente não pode parar. Né? A gente tem que continuar subindo os degraus contra essa escada que vem descendo. Caso a gente pare, né, não precisa nem voltar, mas você parou, automaticamente a escada vai te trazer de novo o seu ponto inicial. Então a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Os egípcios, os judeus, né, os hebreus, haviam saído do Egito, mas precisaram ficar 40 anos peregrinando no deserto para que o Egito fosse tirado de dentro deles. E eu ouso dizer que nem isso não foi possível, porque olha tudo o que vai acontecer depois de Juízes, né, e nos livros de Reis e tudo mais. Então, o Antigo Testamento é um bom exemplo de que esse processo talvez não foi levado a contento aqui pelos hebreus. Deus fez a parte dele, tirou eles do Egito, mas a parte que eles deveriam ter continuado tirando o Egito deles, né, essa santificação não aconteceu de fato. Chegou aqui agora no nosso meio o presbítero Jonatas Lima, ele é o nosso coordenador aqui do segmento, e eu já quero passar a palavra para o senhor. Fique à vontade, meu irmão. Paz do Senhor, presbítero Montiago. Senhor. A paz do Senhor a todos os demais aí, estão aí na ativa, né, nesse curso abençoado aí. Estamos aprendendo muito com o senhor, presbítero Montiago. Amém. Boa aula aí. Vou continuar ouvindo aqui somente. Amém, então, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu acabei não concluindo esse slide aqui. Então, vamos voltar aqui. Esse processo, então, de santificação, que nós vimos que acontece em três etapas, né? Ele precisa acontecer até que nós cheguemos, então, como diz Efésios 4:13, à estatura de varão perfeito. E 1 João 1:10 vai nos dar essa certeza que eu mencionei aqui, de que nós não vamos atingir esse patamar em vida. Então, a glorificação, esse processo, esse estágio final da santificação, nós vamos ter apenas lá na glória.
Agora, Gálatas 5, 16 a 24, Filipenses 3 e 10, que é o texto que está aqui na tela, eles mostram que nós devemos nos esforçar. Então, nós temos que fazer a nossa parte aqui, através do fortalecimento do Espírito, né, para que a gente consiga, então, atingir esta santidade final. Deixa eu ler aqui. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, isso é Paulo falando, né? Ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, isso aqui é Paulo, o grande Paulo, né, grande missionário, evangelista, apóstolo, e ainda assim ele não julgava, então, que ele já havia atingido essa perfeição. Então, isso nos mostra que todos nós estamos nesse processo aí da santificação. E se nós pararmos, infelizmente, o processo é necessário que ele se reinicie, né? Muito bem, agora sim, avançamos. Uma outra característica da santificação, ela envolve uma contrapartida nossa. Então, no outro ponto anterior, nós falamos que ela envolve, né, Deus. Então, ela tem, assim, uma parte muito atuante de Deus. É Deus que opera isso em nós. Mas, apesar de ser conduzida por Deus, podemos afirmar que há uma sinergia nesse processo. É interessante que, desde que Deus criou o ser humano, ele sempre respeitou aquilo que ele colocou no ser humano, que nós chamamos, então, de livre-arbítrio. Então, essa liberdade, Deus dotou o ser humano com este dom, né, podemos assim dizer, de que ele pode, então, fazer as suas próprias escolhas. Então, nesse sentido, Deus poderia muito bem conduzir totalmente esse processo de santificação e nós seríamos santos de forma automática, podemos dizer assim, né, a partir da nossa conversão. Mas não, Deus espera, então, que nós façamos a nossa parte. Então, isso é o que nós temos aqui como sinergia. Aquele versículo ao qual nós já temos lido anteriormente, Filipenses 2 e 12, observem aqui a frase que eu destaco, né, o Paulo recomendando aos irmãos aqui de Filipos: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, outra tradução ali vai dizer: operai a salvação de vocês. E uma outra ainda, se não me engano, a NVI coloca como desenvolvei a salvação de vocês. Então, todos esses verbos, todas essas expressões dão a entender, então, que nós devemos fazer, né, algo dentro desse processo. Então, tem uma contrapartida nossa. E o que é que nós precisamos fazer? Então, nesse sentido, é a prática das disciplinas espirituais, que vão fazer, então, com que a gente coloque em ação a salvação de vocês. Então, de certa forma, isso, mais uma vez, reforça o que nós já falamos, né? A salvação, ela não é automática, e uma vez salvo, você pode perder a salvação. Então, nós precisamos continuar exercitando essa salvação, operando, desenvolvendo essa salvação. As disciplinas espirituais, nós vamos abordar elas aqui com mais propriedade dentro da Academia de Discípulos, né, do curso aqui que a gente está se baseando, num próximo volume. Então, vai ter uma aula toda dedicada às disciplinas espirituais. Mas, de certa forma, nós já esboçamos aqui na aula anterior a respeito da oração, né? A oração, ela é uma das disciplinas espirituais aqui importantes para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Outra disciplina espiritual muito importante é a prática do jejum. Então, o jejum é algo que está intimamente ligado a esse nosso processo de santificação. Porque dentro do jejum, nós mortificamos a nossa carne e nós potencializamos o poder do Espírito. Na aula anterior, no encontro anterior, nós mencionamos que se nós tivéssemos uma vida dedicada às coisas espirituais, assim como nós temos dedicado às coisas materiais, às coisas reais, então o mundo espiritual seria talvez tão real, ou mais real ainda, do que o mundo real, né, o mundo concreto, o qual nós aqui temos. E a prática, então, do jejum é uma das formas, então, de nos deixar mais sensíveis a esse agir do Espírito Santo. Deus está o tempo todo se comunicando conosco, né? Deus está o tempo todo fazendo milagres na nossa vida, mas muitas vezes nós não vemos essas coisas acontecendo justamente porque nós não estamos com o nosso espírito alimentado. E sendo nós, então, barro, né, pó da terra,
e espírito, né, o sopro divino, as duas coisas coexistem dentro de nós. Então, aquilo que nós mais alimentarmos é o que vai prevalecer. Então, nesse sentido, se nós nos dedicarmos mais ao jejum, à oração, à meditação bíblica, né, que é outra das disciplinas espirituais, então nós vamos ver o mundo espiritual muito mais visível, né, do que nós temos visto. E é bem isso aí, irmãos. Então, eu saí dessa experiência ali com essa convicção, né? Que, de fato, a gente precisa praticar mais, né? Essas disciplinas espirituais, porque tanto nessa questão, né, desse confronto, que é o assunto nosso aqui agora, mas até pela própria questão nossa, né, de viver uma vida santa, de viver uma vida consagrada a Deus, de fazer com zelo, com excelência, né? A gente vai fazer uma pregação, uma aula, né, vamos ensinar. Então, quando a gente faz a disciplina espiritual, né, de forma sistemática, né, por isso as nossas horas de ações, ali a gente começou com a leitura bíblica, depois agora, semana passada, a oração, e hoje a gente finaliza, né, retomando isso, né, mostrando então a importância disso, né, da oração, do jejum, a meditação bíblica, que é algo que vai além da simples leitura bíblica, né, porque às vezes a gente lê, mas não para aquilo entrar, né, então a meditação bíblica, a adoração, né, nós adorarmos a Deus através do louvor, através de uma vida, né, dedicada a Deus, enfim, o serviço, né, a mordomia cristã, então tudo isso contribui para esse processo de santificação. E quanto mais santos, então, nós estivermos, mais santificados, né, maior vai ser, então, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Para a gente finalizar essa parte, 1 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo dando aqui um conselho a Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então aqui, piedade, né, podemos substituir a palavra piedade aqui por disciplinas espirituais, né, e a ação vai ser a mesma. Então, ter uma vida de piedade, ter uma vida de busca diária, constante nas disciplinas espirituais, vai fazer com que nós atinjamos a santificação. As horas passam rápido, vamos avançar aqui, dar uma acelerada. Mais um ponto que é a respeito da santificação, ela vai além das aparências. Quando se fala em santidade, santificação, tem muitas pessoas que vão achar aqui que tem a ver com usos e costumes, com legalismo, né? Mas ao contrário disso, a santidade é algo que precisa vir de dentro. Então ela precisa começar nessa regeneração. A partir do momento que o teu velho homem, né, morreu, e tu está se revestindo do novo homem, automaticamente a tua parte externa ela vai aparecer também, mas ela precisa começar lá dentro, no íntimo. E muitas vezes, muito se errou no passado, e às vezes nós, como líderes, como obreiros, podemos também incorrer nesse erro, né, que é o erro do legalismo, de a gente querer uma mudança externa, primeiramente. Então, quando a pessoa vem, um jovem, né, aceita Jesus, a gente já logo começa a querer impor a ele, né, o nosso código de vestuário, até a própria questão da linguagem, né. Quando a gente trabalha com jovens, o jovem usa bastante gíria, né, então, principalmente quando é novo convertido, que a gente tem que ter uma paciência, né, para ir aceitando esse linguajar dele. Às vezes vai escapar uma e outra palavra feia, mas a gente vai aos poucos, né, conversando, quando há liberdade para isso, ou dando o nosso exemplo prático, né, a gente vai ajudando. Então, esse é um processo de discipulado, né, de caminhar junto, de você, como um discípulo mais velho, passar a sua maturidade espiritual para esse discípulo mais jovem. Mas, de forma alguma, né, a gente pode, então, entender que santidade é apenas uma aparência externa, porque é possível se vestir de cristão, é possível você adotar um linguajar cristão, mas ainda assim você não estar revestido do novo homem, né? Como eu coloco aqui no texto, se vestir de cristão, pregar em nome de Jesus, expulsar demônios e realizar milagres, até mesmo os não regenerados conseguem fazer.
segundo Mateus 7:23. Mas revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, é apenas para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então, a santidade, ela precisa começar por dentro, e ela precisa ir além das aparências. E nós, como líderes, como cristãos, nós precisamos dar esse tempo, né, para que o novo convertido ele possa ir se adequando. E é isso. Efésios 4:22-24, né, o texto que nós já fizemos menção. E o último ponto aqui é uma necessidade do cristão. Então aqui nós temos uma imagem que mostra as vestes sacerdotais aqui, então, do sumo sacerdote, e o livro de Êxodo 26, Deus vai dar aqui um código de regras, né, para como deveria ser o vestuário do sacerdote, e algo que chama a atenção é que na mitra, né, na cobertura da cabeça do sacerdote, então, teria essa coroa, né, essa diadema, com a expressão santidade ao Senhor. Então, era uma frase que estava ali gravada na mitra do sumo sacerdote. E isso mostra que a santidade, então, é uma exigência para que haja aceitação da parte de Deus. Isso é aquela questão do símbolo, né? Então, o sacerdote entrava na presença de Deus e a santidade o precedia. E caso não fosse assim, então, né, ele sofreria aqui as consequências. Então, para que nós sejamos aceitos perante Deus, a gente precisa de santidade. O livro de Hebreus enfatiza isso, né? Chegai-vos com confiança junto ao trono da graça. Mas para que a gente tenha essa confiança, né, de chegar até a presença de Deus, então nós precisamos estar revestidos da santidade. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4:3, também está aqui expresso claramente que a santificação é a vontade de Deus. No caso de Tessalonicenses, dentro do contexto ali, fala-se sobre a questão da imoralidade sexual, né? Mas isso envolve não apenas isso, né? A santificação ela precisa acontecer em todas as esferas da nossa vida. Agora, nenhum outro texto bíblico é mais explícito para mostrar a necessidade da santificação do que Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o jovem que procura agradar a Deus e anseia estar com Cristo quando da sua vinda, deve trilhar com zelo o caminho da santificação. O Espírito Santo é quem vai nos levar até Jesus, né, quando do arrebatamento. Ele é o veículo, né, que nos conduzirá até as nuvens para encontrar com Jesus. E esse veículo, vamos dizer assim, o combustível dele é a santificação. Então, nenhum de nós que não esteja dentro desse processo de santificação, aquela santificação progressiva, aquela santificação contínua, nós não chegaremos à presença de Cristo. Então, isso vale para o jovem, isso vale para o líder, isso vale para o professor, vale para o pastor, né? Então, todos nós precisamos buscar a santificação. Sem ela, nós não veremos a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Espero que possamos, né, refletir a respeito dessa questão. Imagine que você recebe aqui a opção de comprar uma água mineral, cujo rótulo está escrito 98% de pureza. Se a gente for pensar, 98% é uma porcentagem bastante boa, bastante grande. Só que é algo que você vai beber, você vai consumir aquilo. Então, você com certeza vai ficar desconfiado, né? Porque 98% de pureza. O que são esses outros 2%? E aí, se esses outros 2% forem água de esgoto, será que você compraria uma garrafa d'água com isso? Você beberia uma água dessa? Pô, 98% é água pura, mas 2% é água de esgoto. Eu acho que nenhum de nós, né, gostaria de beber uma água desse jeito, né? Embora na prática, muitas vezes, a gente acaba consumindo, né, algum tipo de impureza na água. Mas, de sã consciência, a gente não aceitaria isso, né? Então, dentro de uma analogia, por que nós precisamos da santificação, né? Porque Deus também não vai se agradar. Às vezes nós temos 98% de devoção a Deus, 98% de piedade, 98% de exclusividade, mas 98% não é 100%. Para que a gente seja considerado, então, santo,
Santidade é dedicação exclusiva a Deus. Então, esses 2% aí a gente precisa também converter eles. E aí a reflexão aqui no nossa hora da ação seria sobre isso, né? Quais são os 2% que ainda precisam ser purificados na sua vida? Que tipo de atitude você pode tomar a partir dessa semana para mortificar a sua carne e aprimorar o processo de santificação na sua vida? Eu vou abrir aqui para os irmãos, mas antes deixa eu só finalizar aqui a nossa gravação. Então, irmãos, esse aqui foi o nosso 8º encontro, né? Nós vamos agora passar aqui para um momento de reflexão com os irmãos que estão aqui online. E cada um de vocês que está vendo esse encontro aqui, reflita também a respeito dessa figura, né? Quais são os 2% que você precisa eliminar da sua vida, que você precisa converter a Jesus para que você seja considerado santo. E eu tenho certeza que, refletindo sobre isso, o Espírito Santo vai te iluminar aí, vai te esclarecer, e você vai ser cada vez mais crente, mais santo, mais consagrado ao Senhor. Eu aguardo você, então, na próxima terça-feira, que Deus queira que você possa estar aqui participando conosco, online aqui, presencialmente.